Algo aconteceu com você nesta manhã. Você pode não ter palavras precisas para descrever, mas algo dentro de você mudou. Uma chave girou em um lugar profundo que você nem sabia que ainda estava destrancado. Eu vim aqui para lhe dizer exatamente o que foi, porque o tempo de incerteza em relação ao seu próprio espírito chegou ao fim. Você tem carregado uma pergunta que ninguém ao seu redor conseguiu responder, uma inquietação que se tornou sua companheira constante. Mas tonight, o silêncio finalmente cedeu lugar à confirmação. Ao final desta nossa conversa, você vai reconhecer os 5 sinais claros que têm se manifestado em sua vida e entender o significado oculto por trás de cada um deles. Você vai compreender por que a estagnação que você sentiu não foi uma derrota, mas uma manobra estratégica de preparação. E antes de terminarmos, há uma declaração que vou proferir sobre a sua vida, uma confirmação que eu acredito ser a própria razão pela qual você foi conduzido a esta transmissão agora. Você tem sentido uma exaustão que não vem do corpo, mas do espírito. É um cansaço que o descanso não cura, porque não é falta de sono, é o peso de uma calibração interna. Você percebeu que as conversas que antes eram naturais agora soam vazias, como se você estivesse falando uma língua que os outros já não conseguem mais compreender. Você viu pessoas se afastarem, ou talvez tenha sido você quem silenciosamente se retirou. Não por mágoa, mas por uma necessidade instintiva de preservar a frequência que está sendo ajustada dentro de você. Se você tem notado que o barulho do mundo ao seu redor parece cada vez mais distante, enquanto a voz da sua intuição se torna cada vez mais nítida, saiba que isso não é isolamento, é alinhamento. Você está sendo removido de espaços que não comportam mais a sua nova dimensão. Pare um pouco, respira comigo agora. Deixe que essa verdade se acomode no lugar que esteve inquieto por tanto tempo. O ato de você digitar esses 3 algarismos é o seu espírito assinando o contrato de que você aceita este novo tempo. É a sua forma de dizer que está pronto para o... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Que vem a seguir. Digite 888 e depois volte imediatamente para mim. Muitos tentam lutar contra esse processo de recolhimento, tentando forçar a abertura de portas que já foram fechadas pelo próprio destino. Você, porém, passou por uma estagnação aparente. Parecia que nada se movia, que seus projetos estavam parados, que a sua voz não encontrava eco e que a vida tinha entrado em um longo inverno sem previsão de primavera. Mas a verdade que reside abaixo da superfície é que o que você viveu não foi um atraso, foi uma preparação oculta. Imagine uma árvore centenária durante o inverno. Na superfície, tudo parece seco e morto, sem folhas, sem frutos, sem movimento. Mas sob a terra, é exatamente nesse período de inatividade aparente que as raízes estão se aprofundando, buscando águas profundas que a manterão firme quando a tempestade chegar. O seu silêncio não foi um esquecimento, foi o seu tempo de enraizamento. Você foi mantido em um estado de baixa visibilidade exatamente para que,
quando o momento da sua manifestação chegasse, você não pudesse ser derrubado por ventos superficiais. Você foi construído para durar, não para brilhar apenas por um momento. A aparente paralisia foi, na verdade, a proteção da sua estrutura, permitindo que a sua essência se fortalecesse em uma profundidade que ninguém, nem mesmo você, conseguia enxergar. O mundo estava olhando para o que faltava, enquanto o Criador estava trabalhando no que precisava ser ancorado. Agora que você compreende que a estagnação foi um movimento de precisão, você pode finalmente soltar a culpa de não ter produzido os resultados que o mundo esperava, para começar a viver a colheita do que foi plantado no escuro. Este jardim subterrâneo que você habita não é um lugar de solidão, mas de uma arquitetura invisível, onde a sua alma está sendo esculpida. Muitas vezes, pensamos que o crescimento acontece apenas sob o sol, no brilho das vitórias que todos podem ver. Mas a verdade é que o crescimento mais duradouro ocorre na escuridão fértil da terra, onde ninguém está olhando e onde nenhuma pressão externa consegue alcançar a semente. Imagine agora esse jardim que floresce em camadas abaixo da superfície da sua vida cotidiana. Ali, as raízes não buscam a aprovação alheia, nem a velocidade dos resultados rápidos. Elas buscam a nutrição da verdade, a água da essência que não seca, e o suporte do solo que sustenta a sua identidade real. Esse processo de enraizamento é o que define quem você realmente é, transformando a fragilidade do que você carregava em uma estrutura inabalável. Durante anos, você pode ter sentido que estava perdendo tempo, ou que a sua vida era um ciclo repetitivo de esforços, sem colheita visível. Mas esse era o trabalho do jardineiro, preparando o terreno para uma floração que é agora inevitável. Você não estava sendo deixado de lado, você estava sendo preservado dentro desse jardim, protegido das intempéries que teriam destruído um projeto que ainda não possuía raízes profundas. A sua paciência silenciosa, o seu choro no escuro, a sua permanência mesmo quando não havia nada que confirmasse o seu caminho, tudo isso foi a irrigação desse jardim. Dentro desta mesma realidade, precisamos olhar para a dor que você carregou, pois ela não é o sinal de uma falha pessoal, mas o sintoma claro da quebra do casulo. Quando uma criatura está prestes a transmutar, o espaço ao seu redor se torna apertado, desconfortável e sufocante. O casulo, que antes servia como proteção, torna-se uma prisão que precisa ser rompida para que a nova vida possa emergir. Você tem sentido esse aperto, essa pressão na alma, como se as roupas que você veste, as conversas que você mantém e os lugares que você frequenta já não servissem mais para o seu tamanho espiritual. Essa dor que você interpreta como um erro, como uma inaptidão ou como um atraso, é, na verdade, a resistência necessária para o fortalecimento das suas novas asas. A quebra não é o fim da sua história, é o momento em que a vida contida finalmente encontra a liberdade de se expressar. Você não falhou, você apenas superou o ambiente que lhe foi designado, e agora a dor da expansão está forçando o rompimento das paredes que o mantinham limitado. Se você puder aceitar que esse desconforto é o sinal da sua metamorfose, a dor perderá o seu poder de paralisia e se tornará o combustível da sua ascensão. Sinta agora essa verdade se consolidando em cada fibra do seu ser, como se uma luz se acendesse em um cômodo que esteve escuro por décadas. Deixe que o reconhecimento dessa presença se torne permanente no seu registro pessoal. O ato de você declarar essa presença é o que marca o fim da sua espera e o início da sua colheita. Digite "Eu estou aqui" e depois volte imediatamente para mim. Para manter esse estado de presença, para que você não retorne aos velhos padrões de ansiedade que o mantinham preso à superfície, convido você a praticar a auditoria de frequência. Não é um esforço, não é uma técnica complexa, é apenas uma pausa consciente ao longo do seu dia.
Quando o barulho do mundo tentar invadir a sua paz, quando o medo da escassez ou a dúvida sobre o seu propósito tentarem sussurrar no seu ouvido, pare por um segundo e pergunte a si mesmo: esta sensação pertence ao meu jardim subterrâneo, onde a verdade floresce, ou pertence ao mundo da superfície, onde tudo é passageiro? Apenas reconhecer a origem do pensamento já é o suficiente para desarmar a sua influência. Você não precisa mudar o mundo exterior. Você apenas precisa manter a sua frequência alinhada com o que você descobriu aqui hoje. Essa é a sua única responsabilidade: ser o guardião do seu próprio jardim interior. Se algo nesta mensagem, nesta revelação da sua própria caminhada, confirmou o que o seu espírito já reconhecia lá no fundo, deixe que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não o veja como um número ou como uma métrica fria de uma plataforma, mas como um gesto sagrado de concordância, um sinal silencioso de que o que foi nomeado aqui foi recebido e aceito como a sua própria verdade. É o reconhecimento de que, entre tantas vozes no mundo, o que foi dito tocou o lugar onde a sua alma reside, confirmando que você não está mais andando no escuro, mas guiado pela luz da sua própria consciência. Respire fundo agora, deixando que essa responsabilidade se assente em você com leveza. Antes de encerrarmos este ciclo, há uma última declaração que precisa ser feita, não como um pedido, mas como um selo de autoridade sobre tudo o que foi despertado aqui. Não escreva isso como um desejo ou como uma esperança distante. Escreva como uma confirmação de identidade. O acordo silencioso que se formou entre a clareza do céu e a sua capacidade de ouvir ao longo de toda esta conversa é uma aliança que você começará a viver de uma forma radicalmente nova a partir de hoje. Digite essas palavras lentamente, com a consciência de que cada letra é uma afirmação da sua posição. Deixe que os seus dedos façam o que o seu espírito já está fazendo, assumir o seu lugar. Você é comissionado, você é sustentado, você é enviado. Você é comissionado para carregar a verdade que o mundo tentou silenciar dentro de você. Você é sustentado pela força que não vem da sua própria energia, mas da fonte que nunca se esgota e que reconhece o seu esforço como um ato de obediência. Você é enviado de volta para a sua rotina, para o seu trabalho, para a sua família, não mais como quem precisa provar o seu valor, mas como quem sabe exatamente quem é e de onde vem a sua autoridade. Uma quietude estranha substituiu a ansiedade que você carregava há meses. Eu não vim aqui para lhe dar um conselho comum, mas para nomear essa mudança. Por muito tempo, você sentiu como se estivesse batendo em uma porta que se recusava a abrir, trabalhando mais do que todos ao seu redor, mantendo uma fidelidade que parecia invisível aos olhos do mundo. Eu sei que o cansaço chegou a ser seu companheiro mais frequente e que a pergunta por que isso ainda não aconteceu martelava na sua mente durante as noites de sono interrompido. Mas hoje o cenário muda. Pelo tempo que passaremos juntos, você vai reconhecer os 5 sinais claros que têm pontuado sua rotina e entender finalmente o que eles significam. Você vai compreender a falha na estratégia que estava bloqueando o que você buscava. E, acima de tudo, receberá a confirmação de que esse ciclo de espera encerrou-se. Você não está mais na antecâmara do seu propósito. Você cruzou a soleira. Muitos de vocês têm notado que conversas que antes pareciam normais, agora soam ocas. Você se sente um estranho em ambientes onde costumava ser o centro. Você acorda em horas específicas, sentindo uma energia que não pertence ao mundo da vigília, e nota padrões numéricos que se repetem em lugares inesperados. Não se engane, isso não é confusão mental. Isso é calibração. A sua frequência está sendo ajustada para uma realidade que exige uma vibração mais elevada. Esse isolamento social, essa sensação de que você não se encaixa mais em certas mesas, não é uma punição.
É um distanciamento estratégico para que você não perca o alinhamento com a sua nova rota. Você está sendo preparado para algo que não pode ser sustentado pelo velho modelo de vida que você deixou para trás. Se mesmo um desses pontos tocou a sua alma, se o seu corpo reagiu a essa verdade, como quem reconhece uma casa antiga, pare por um instante. Respire profundamente. Digitar esses 3 dígitos é a sua maneira de dizer sim para a nova fase, um acordo formal entre o seu espírito e a realidade que está se materializando. Faça isso agora. Esse pequeno movimento é a sua aceitação. Depois volte imediatamente para continuarmos. O que você interpretou como estagnação foi, na verdade, um movimento de preparação oculta. Imagine um jardim no meio do inverno. Por cima da terra, tudo parece morto, seco, cinzento. Nada cresce, nada floresce, nada se move. Mas por baixo da superfície, um trabalho monumental está acontecendo. As raízes estão perfurando camadas profundas do solo, buscando minerais que antes não eram acessíveis, criando uma estrutura de sustentação que permitirá que a árvore suporte ventos que derrubariam qualquer um que tivesse crescido rápido demais. Você esteve no seu inverno particular. O que parecia ser um bloqueio era a construção da sua fundação. Se você tentasse subir agora, sem essa estrutura invisível que foi forjada no silêncio dos últimos meses, você não teria a estabilidade para carregar a bênção que está chegando. O jardim subterrâneo não é um lugar de derrota, é o laboratório onde o caráter é temperado para aguentar o peso do que você pediu. A sua persistência, mesmo quando ninguém estava olhando, mesmo quando o resultado parecia distante, foi o que permitiu que essas raízes se aprofundassem. Você não está atrasado. Você está no tempo exato da sua colheita. Deixe que essa declaração sele o que foi revelado dentro de você. O ato de escrever essas 3 palavras é o seu reconhecimento de que a sua preparação chegou ao fim. Digite, confirme sua posição e retorne para mim. A dor que você sentiu ao romper com os seus antigos padrões não foi uma falha pessoal, foi a quebra do seu casulo. O casulo é um lugar seguro, mas é uma prisão se você está destinado a voar. O desconforto que você sentiu, aquela angústia de sentir que a pele não cabia mais no corpo, era o sinal de que a sua transformação estava acelerada. Você não falhou em nada. Você apenas superou o limite da sua antiga forma. Para manter esse nível de presença, sugiro que pratique a auditoria de frequência. Antes de cada dia, quando abrir os olhos, pergunte-se: esta ação que vou tomar é movida pelo medo da falta ou pela certeza da minha posição? Se for pelo medo, deixe passar. Se for pela certeza, siga em frente sem olhar para os lados. A sua intuição agora é o seu guia principal, porque a sua mente foi reprogramada pelo tempo que passamos aqui. Deixe que o seu like neste momento seja como um amém sem palavras. Não como uma métrica ou um número, mas como uma concordância profunda entre o que foi dito e o que o seu coração acaba de validar como verdade. É o reconhecimento de que, nesta conversa, algo sagrado foi transferido. Existe alguém na sua vida, talvez um amigo ou familiar, que tenha atravessado um deserto muito semelhante ao que você acabou de descrever. Alguém que está quieto demais, exausto demais, mas que mantém uma fidelidade inabalável à sua própria missão, mesmo sem ver resultados. Essa pessoa está carregando um peso que ninguém mais enxerga. E ao ouvir isso, o rosto dela surgiu claramente na sua mente, não foi? Não ignore esse impulso. Envie este conteúdo para ela. A pessoa de quem você se lembra agora é alguém que não pede ajuda, alguém que guarda as próprias batalhas com uma dignidade que chega a doer, porque você sabe exatamente quanto custa manter essa postura quando a tempestade não para. É um ato de cuidado,
Um reconhecimento de que, embora ela se sinta isolada na rotina, a luta dela não passou despercebida. Existe um propósito sagrado em conectar os que estão atravessando o deserto, porque a força de um serve de combustível para a esperança do outro. Não subestime o impacto dessa pequena ação de partilha, pois é através desses movimentos invisíveis que a rede de apoio que sustenta o seu propósito se torna mais densa e inabalável. À medida que nos aproximamos do encerramento desta nossa conversa, entenda que o que aconteceu aqui não foi um acaso. Você não chegou a este ponto da jornada por sorte, nem por uma sequência aleatória de escolhas. Você chegou aqui porque houve uma coordenação silenciosa para que o seu coração estivesse pronto para ouvir estas palavras. O que foi revelado não pode ser desaprendido. A partir de agora, a lente pela qual você enxerga os seus desafios será diferente. Você não é mais a pessoa que busca uma resposta lá fora, tentando convencer o mundo do seu valor. Você é a pessoa que compreendeu que o valor já foi depositado. Antes que este momento se feche, quero que você se coloque em uma postura de recepção absoluta. Deixe de lado qualquer peso que ainda carregue nos ombros, qualquer preocupação com o que ficou para trás nas últimas horas, e foque apenas na verdade que está se assentando agora. Você passou anos tentando encaixar peças que não pertenciam ao seu tabuleiro, apenas para descobrir que o tabuleiro inteiro precisava ser substituído. E hoje, essa substituição está completa. O que você viveu não foi uma perda, foi um esvaziamento necessário para que o novo pudesse encontrar espaço onde o velho insistia em permanecer. Existem verdades que precisam ser faladas para que o seu espírito se reconheça no espelho da eternidade. Você é comissionado, você é sustentado, você é enviado, você é comissionado para carregar uma frequência que poucos conseguem sustentar nesta terra, uma frequência de calma no meio do caos e de certeza no meio da dúvida. Você é sustentado pela mão invisível que guiou cada passo seu, mesmo naqueles dias em que você sentiu que estava andando no escuro sem nenhuma luz à vista. Você é enviado como um marco, como um ponto de luz que altera o ambiente apenas por sua presença, onde quer que você pise a partir de hoje. Não como um desejo, não como uma esperança distante, mas como uma confirmação final do que você aceitou para a sua vida hoje. Este é o seu selo, a assinatura do seu espírito no que foi aqui declarado. Digite com calma, sentindo cada palavra, e saiba que este selo garante que o que foi despertado não voltará a dormir. O seu tempo de espera acabou. O seu tempo de manifestação começou. Algo mudou dentro de você nesta manhã. E essa mudança não foi um evento externo, mas uma reordenação interna que você ainda está processando. Você sentiu um peso que, de repente, perdeu a força gravitacional que exercia sobre a sua alma. É como se a névoa que nublava o seu horizonte tivesse se dissipado, permitindo que você enxergasse o caminho que estava ali o tempo todo, mas que você não podia ver enquanto estava lutando contra as correntes. Eu vim aqui para lhe dizer que essa transição não é um acaso, é a colheita de uma fidelidade que ninguém mais viu. Por muito tempo você se sentiu como se estivesse vivendo em um estado de espera perpétua. As portas que você batia pareciam trancadas por dentro, e as conversas que você tentava ter soavam como ecos em um salão vazio. Mas a verdade, a que eu venho confirmar agora, é que você não estava sendo ignorado. Você estava sendo preparado. O que você viveu não foi uma sequência de derrotas, foi um treinamento de resistência. Cada noite em que você chorou em silêncio, cada momento em que sentiu o desânimo bater à porta e mesmo assim decidiu continuar, não foi desperdiçado. Pelo contrário, foi o que construiu a estrutura que agora está sendo inaugurada na sua vida. Se algo do que acabei de dizer encontrou eco profundo em você agora,
Se seus ombros relaxaram ao ouvir que a sua luta não foi em vão, eu quero que você faça algo simples. Não é apenas um gesto. É o seu sinal de que você compreende que o ciclo de escassez encerrou e o ciclo de transbordo começou. O ato de digitar esses 3 números é a sua forma de dizer sim para a nova estação. Digite 888, sinta o peso do que você está deixando para trás e volte imediatamente para continuarmos. O que acontece agora é o que chamamos de alinhamento. Imagine que você passou anos tentando caminhar em um terreno íngreme, carregando uma mochila cheia de pedras que não eram suas. Você se sentia exausto, sem entender por que a caminhada exigia tanto esforço, enquanto outros pareciam correr na pista ao lado. O que você não via, mas que agora se torna óbvio, é que essas pedras eram medos herdados, expectativas alheias e a necessidade constante de provar o seu valor para quem nunca esteve disposto a enxergá-lo. Ao decidir soltar essa carga, a sua velocidade não mudou, mas o seu fôlego mudou completamente. Você parou de correr contra o tempo e começou a caminhar no ritmo da sua própria essência. E é nesse ritmo, e somente nele, que a vitória se torna inevitável. Você não precisa mais convencer ninguém de quem você é. O seu caráter, a sua paciência e a sua resiliência já gritam a resposta mais alta do que qualquer palavra que você pudesse proferir em sua defesa. A estagnação que você sentiu não era parada. Era a calmaria antes da tempestade de bênçãos que está começando a encontrar o seu curso. É como se você estivesse cultivando um jardim subterrâneo. Enquanto todos olhavam para a superfície, esperando ver brotos e flores, você estava realizando o trabalho mais sagrado de todos: enraizar. Ninguém vê as raízes, ninguém elogia a profundidade de uma raiz no escuro, mas é ela que sustenta o carvalho quando a tempestade chega. Esse é o seu selo. Ao digitar, você declara que não está mais correndo atrás de resultados visíveis, mas que está fundamentado no que é eterno. Digite, sinta essa presença e volte para mim. Para manter esse estado de lucidez, a prática é simples: a auditoria de frequência. Sempre que a ansiedade tentar dizer que você está atrasado, faça uma pausa, respire, pergunte a si mesmo: esta preocupação pertence ao meu caminho ou é apenas um reflexo do que pensam sobre mim? Se não é seu, solte. A sua vitória não depende da validação externa. Ela já está escrita na sua constância. Se algo nesta conversa confirmou o que seu espírito já sussurrava nas madrugadas, deixe que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não é um botão, é um pacto de reconhecimento entre quem fala e quem ouve. Lembre-se agora de alguém. Há uma pessoa em seu ciclo, alguém que tem sido fiel na invisibilidade, alguém que trabalha com integridade mesmo quando ninguém está olhando, mas que agora carrega uma exaustão que não consegue disfarçar. O rosto dessa pessoa apareceu na sua mente enquanto eu falava, não foi? Envie esta mensagem para ela, não como um conselho, mas como um lembrete de que o tempo de colheita chegou. Seja o canal que entrega a confirmação que ela tanto precisa. Estamos chegando ao fim deste encontro, mas o que foi aberto aqui não se fecha. Antes de sairmos, quero que você firme o seu lugar nesta nova estação. Não é um pedido, é uma constatação. É o selo da autoridade que você assume a partir de hoje. Digite lentamente. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10.
00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.